I am constructing now a complete system of my own, and you wouldn't believe how easy it is. You have only to creep into a secluded corner or into a crocodile, to shut your eyes, and you immediately devise a perfect millennium for mankind. O que você faria se fosse engolido por um crocodilo? Nada, né? Você só ia ser digerido. Mas hoje você vai conhecer um sujeito que não só foi engolido por um crocodilo, mas que também se sentiu muito confortável ali dentro. Antes de contar essa história, eu quero recomendar um pequeno filme baseado nessa obra, então eu vou deixar aqui na descrição, ele é muito engraçado. Se você tiver curiosidade, assista ele depois. Ok, vamos lá. No dia 13 de janeiro de 1865, ao meio-dia e meia, Helena Ivanovna, a esposa de Ivan Matveevich, um homem de cultura e colega de departamento do nosso narrador-personagem Semyon Semyonich, expressou o desejo de ir ver o crocodilo exposto na galeria. A capital idea, disse o Ivan Matveevich com a maior satisfação. We'll have a look at the crocodile. Então os três, a Helena Ivanovna, o Semyon Semyonich, que é o nosso narrador, e o Ivan Matveevich foram ver o crocodilo lá na galeria. In this shallow pool was kept a huge crocodile, which lay like a log absolutely motionless, and apparently deprived of all its faculties by our damp climate, so inhospitable to foreign visitors. O dono do crocodilo era um alemão muito orgulhoso. Afinal, ele era o único a estar ali na Rússia exibindo um crocodilo. E é exatamente isso que o Ivan Matveevich sussurra ao nosso narrador-personagem. He has a right to be proud, Ivan Matveevich whispered to me. He knows he's the only man in Russia exhibiting a crocodile. Bem, a Helena Ivanovna logo perde o interesse no crocodilo e chama o Semyon Semyonich para ir ver os macacos que estão ali no outro canto. Come, Semyon Semyonich, said Helena Ivanovna, addressing me exclusively. Let us go and look at the monkeys. I am awfully fond of monkeys. They are such darlings. And the crocodile is horrid. Enquanto isso, o Ivan Matveevich permanece ali próximo ao tanque do crocodilo. E aqui acontece uma cena muito engraçada, tanto no livro como no filme, que a Helena Ivanovna vai vendo, ela vai percebendo semelhanças entre os macacos e as pessoas que ela conhece. Mas aí de repente um grito descomunal faz a galeria vibrar. Aí vejam só. I saw, oh heavens, I saw the luckless Ivan Matveevich in the terrible jaws of the crocodile. E quando Ivan Matveevich é engolido por completo pelo crocodilo, o Semyon Semyonich narra. This appearance and disappearance of a still living human head was so horrible, but at the same time, either from its rapidity and unexpectedness, or from the dropping of the spectacles, there was something so comic about it that I suddenly, quite unexpectedly, exploded with laughter. Daí o alemão fica desesperado e chama sua mulher, que é tão brava e tão gananciosa quanto ele. E ele diz, né, que o crocodilo ia explodir, o diabo do oficial ia explodir o coitado do crocodilo. E ele ainda discute ali com a Helena Ivanovna, que não para de gritar. He did tease the crocodile. For what did your man tease the crocodile? Cried the German. Aí ele exige um pagamento, porque o seu crocodilo ia explodir, coitado. De repente, eles ouvem a voz do Ivan Matveevich, como que abafada por um travesseiro, como se alguém estivesse gritando contra um travesseiro. E ele começa a dar instruções ali de dentro do que deveria ser feito. E ele diz estar preocupado com o que os seus superiores vão pensar desse incidente. Ele estava prestes a viajar para fora do país e de repente se mete numa dessas. Não parecia nem um pouco uma coisa inteligente. Aí a sua esposa fala, não se preocupe com o que os outros vão achar. E ela diz que vai chorar no ombro de um tal de Andrei Osipich. Aí ele responde, não faça isso. Don't do that, my dear. Porque ele tinha ciúmes da sua esposa com esse tal de Andrei Osipich. Aí ele pede ao Semyon Semyonich que vá pedir os conselhos do Timofey Semyonich e que aproveite e pague os 7 rublos para amansar o velho também, para que ele possa ajudar de alguma forma. Eis aí uma primeira missão para o nosso narrador-personagem, pagar a dívida do amigo para um velho que vai falar umas boas verdades sobre esse amigo depois. O que eu acho muito legal nessa história é a presença de espelhos.
Eu vi isso no filme também, ficou muito bem representativo assim, do absurdo que é essa história. Porque espelhos na literatura, quando você vê espelhos na literatura, você precisa prestar um pouco mais de atenção, porque espelho é um objeto mágico, é como um portal para um outro mundo, né? E aqui eles fizeram muito bem no filme. Uma coisa que eu gostei muito foi isso. Você vai andando, quer dizer, os personagens vão andando pelo corredor ali, saindo da galeria, e eles passam por paredes de espelhos. E a Elena Ivanovna, segundo as palavras do Semyon Semyonich, vai percebendo em cada um desses espelhos que ela está mais bonita que o usual. Ok, antes deles saírem dali, o Ivan Matveyevich ainda falou que eles deviam pagar o alemão. The Principles of Economics Before Everything. Então, essa coisa do princípio econômico vai aparecer várias vezes aqui durante essa história. Aí, beleza, eles têm uma dívida com o alemão também. Aí eles saem e veja só como a Elena Ivanovna se comporta. Veja o que ela diz. Poor dear, how could he have got into such a mess? Nothing to amuse him, and in the dark. How vexing it is that I have no photograph of him. And so now I am a sort of widow, she added, with a seductive smile, evidently interested in her new position. I am sorry for him, though. Enfim, o nosso narrador faz ali a sua visita ao venerável Timofey Semyonich e ele o recebe meio nervoso, como que envergonhado por alguma coisa, e diz o seguinte: First of all, he said, take note that I am not a person in authority, but just such a subordinate official as you and Ivan Matveyevich. I have nothing to do with it, and do not intend to mix myself up in the affair. Então, definitivamente ele já sabia do incidente ali do crocodilo. Enquanto o Semyon Semyonich narrava todo o evento, ele ouvia ali sem expressar muita surpresa. E ele faz a seguinte observação. Only fancy, he said. I always believed that this would be sure to happen to him. Toda a carreira do Ivan Matveyevich no serviço estava levando ele àquilo. Ele era um homem muito aéreo, muito convencido, e sempre falava de progresso. E é para isso, para esse lugar, que o progresso leva as pessoas, para a boca do crocodilo. Aí o narrador rebate dizendo que aquele era um incidente muito incomum, que não podia ser usado como regra geral para todos os progressistas. Aí vejam a resposta do Timofey Semyonich. Olha as verdades que esse cara manda. Ele sempre manda as coisas na lata. Vejam só. Yes, indeed it can. You see, it's the effect of overeducation. I assure you, for overeducation leads people to poke their noses into all sorts of places, especially where they are not invited. Nossa. Aí o conselho dado pelo Timofey Semyonich é que eles deveriam esperar e ver o que aconteceria. E fala também que o alemão estava certo em cobrar pela possível explosão do crocodilo, afinal era sua propriedade privada. E os princípios econômicos devem vir sempre em primeiro lugar. E além disso, foi o Ivan Matveyevich que se enfiou ali dentro do crocodilo. Ele não tinha nada que meter o nariz ali na boca do bicho. Agora um resumão do que acontece no resto da narrativa, porque eu quero focar na parte mais importante. Bem, o Semyon Semyonich vai encontrar o amigo ali à noite, na galeria, e tem que ficar pagando o alemão porque ele é muito ganancioso, ele fica sempre cobrando pelas visitas. E ele fica ali ouvindo os discursos desse amigo, falando as suas utopias. E ele fala que quer que o sucesso dele ali dentro do crocodilo seja também um sucesso da sua esposa, portanto ela vai ter que organizar eventos no salão de casa. Aí, às vezes ele vai poder ser levado ali àquele salão e vai poder discursar para as pessoas que aparecerem e vai falar lá das suas ideias. E ele vai, ele promete, ele quer, na verdade, é mais como uma exigência que o Semyon Semyonich se torne o seu secretário. Daí a história termina com o Semyon Semyonich lendo um jornal condenando a atitude do Ivan Matveyevich de ter entrado no crocodilo, que aquilo era uma vergonha para o povo russo, aquilo envergonhava o povo russo diante dos olhos dos estrangeiros, expressava, mostrava a falta de cultura daquele povo. Ok, como se não bastasse todo o absurdo que a gente já viu até agora, o Ivan Matveyevich ainda diz
que o Semyon Semyonich poderia entrar ali dentro do crocodilo também, porque era bastante espaçoso ali, era como um colchão inflável. E é tão absurdo, porque ele diz que o crocodilo não tem órgãos por dentro, nem coração. Ele só fica ali, né, um alimentando o outro. O Semyon Semyonich pergunta: você nunca vai comer? Né? Como é que você vai se alimentar? Aí ele responde: eu não preciso me alimentar. Ele está preocupado ali com as grandes ideias e os princípios econômicos, né, vêm em primeiro lugar. Aí é um absurdo assim que você fica, caramba, o que esse cara tá falando? Mas pensando bem, quando eu fui parar para interpretar melhor essa história depois, isso não é tão absurdo como a realidade que a gente vive. E sobre as grandes ideias, for I am full of great ideas, only now can I at leisure ponder over the amelioration of the lot of humanity. Truth and light will come forth now from the crocodile. I shall suddenly develop a new economic theory of my own, and I shall be proud of it, which I have hitherto been prevented from doing by my official duties and by trivial distractions. Distrações como o carro de som que está passando na minha rua agora, eu não sei se está dando para ouvir aí, mas eu vou retornar aqui. Which I have hitherto been prevented from doing by my official duties and by trivial distractions. I shall refute everything and be a new Fourier. Uma palavrinha sobre esse tal de Fourier. Charles Fourier foi um filósofo e economista francês e ele era um socialista. E como muitos socialistas, ele vivia ali dentro de um crocodilo de utopias. E não só socialistas, né, mas toda pessoa que tem um fanatismo com ordem, progresso e tem muita sede de sistema. E bem, na introdução desse livro aqui, a gente tem o seguinte: Fourier believed that the universe is a gigantic, ongoing exercise in creation. People, planets, stars, all feel passion and yearn for sexual intercourse. In fact, each of us is a microscopic star, and we must liberate our passion to restore the harmony of the universe. Então ele teoriza sobre o prazer, sobre a liberdade sexual e aponta a mulher como uma peça fundamental para a transformação da sociedade. E segundo essa introdução aqui, foi ele quem cunhou a palavra feminismo. E além disso, né, ele tinha uma proposta de construção de comunas, de falancérios, que são umas pequenas comunidades onde as pessoas vivem de forma harmoniosa, que não tenha muita barreira entre prazer e trabalho, uma coisa assim. Eu não cheguei a ler alguma coisa de Charles Fourier, mas o que eu vi nessa introdução e pelo que eu vi lendo em outras fontes também, eu percebi que ele era, sabe, a impressão que eu tenho é que esse cara era meio pinel. Mas um dia, quem sabe, eu paro para ler alguma coisa que ele escreveu. Enfim, o Dostoiévski desmantela ídolos como Charles Fourier, que entram em seus crocodilos e facilmente desenvolvem um sistema perfeito para a humanidade. Ele rejeita esse tipo de praticidade, de esquematização, de racionalidade vinda desses homens super educados que metem o nariz em todos os cantos e que não se atentam ao que o Dostoiévski vem construindo em várias obras, como As Notas do Subterrâneo, Crime e Castigo. Que homem é bicho complexo. Nós não somos como notas de piano que alguém vai apertar, a gente vai fazer dó ou ré, ou que um homem como Karl Marx ou Fourier vai escrever A, B e C e a gente vai fazer A, B e C. Não, a gente é muito mais complexo que isso. A gente vê aqui a mesma utopia do Ivan da história passada, de uma anedota infame. Todos compreenderão. Todos compreenderão as mudanças, as reformas e se abraçarão moralmente. E Nietzsche alerta contra esses homens que falam muito sobre igualdade, que se julgam conhecedores do bem e do mal e veem a si mesmos como pessoas boas que estão lutando contra o mal, que acham que fazer o bem é simplesmente dar discursos e provar que são pessoas boas por meio de palavras de virtudes, e quando na verdade muitas vezes o que há por trás dessas palavras de virtudes é simplesmente uma vontade de poder. Para concluir, no Crocodilo, Ivan Matveich se revela um homem divorciado da realidade. Ele diz que é possível revolucionar deitado como um tronco de uma árvore.
desenvolvendo então os seus sistemas econômicos, afinal, os princípios econômicos em primeiro lugar, e sacrificando necessidades básicas como se alimentar em prol de grandes ideias. E esse último ponto me deixou bastante pensativo, pois o que aconteceu na Rússia pós-Dostoiévski, nas mãos de tiranos como Lenin e Stalin, foi exatamente isso: necessidades básicas sendo sacrificadas em prol do ideal comunista. Quantas pessoas não morreram de fome porque um dia homens sábios entraram dentro de um crocodilo e desenvolveram um milênio perfeito para a humanidade? Quantas pessoas não ficaram sem alimento, ou morreram executadas, ou foram escravizadas em campos de trabalho forçado porque um dia homens cheios de vontade de poder resolveram pôr em prática ideias saídas de dentro de um crocodilo? A grande diferença aqui é que o personagem de Dostoiévski se auto-sacrifica, enquanto esses personagens da história com H maiúsculo sacrificam outras pessoas, que logo viram mera estatística. E eu sou obrigado a concordar com o velho Timothy Semyonich quando ele diz que nós somos sobrecarregados por fatos e que não sabemos muito bem o que fazer com eles. E que, além disso, as estatísticas são um grande perigo. Nas palavras dele, "You say facts. We are overwhelmed with facts as it is, and don't know what to do with them. Besides, statistics are a danger." And that's it. Se eu pudesse descrever essa história em 3 palavras, seria engraçadíssima, absurda e certeira. Beijão e peace out.